Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos seguindo com a nossa série de resolução de questões de sociologia de concursos públicos da banca OCP, no caso do concurso do Instituto Federal do Pará de 2009. Nos vídeos anteriores nós resolvemos as outras questões, no vídeo 1, no vídeo 2, no vídeo 3. Essa é a parte 4 da resolução de questões do concurso do Instituto Federal do Pará de 2009. Nós vamos resolver as questões nesse vídeo 42, 43, 44, 45 e 46, certo? E na última parte nós vamos resolver as questões restantes. E a questão 42, já sem mais delongas, ela vai trazer um enunciado, de certa forma até longo para nós, mas em que vai trazer algumas lacunas para nós preenchermos essas lacunas. Tá bom? Então vamos lá. Na contramão da escola de Frankfurt, o pensamento liberal americano passou a veicular a expressão cultura de massa, que veio exaltar o que seria a democracia cultural promovida pelos. Então vamos lá. O que está veiculado à escola de Frankfurt? A escola de Frankfurt, ela também é conhecida por ser uma das propulsoras da chamada teoria crítica. Então, você vai aqui no enunciado, você já pode eliminar as alternativas B, que fala em teoria formal, você já pode eliminar. E a alternativa D, que também fala em teoria formal, você pode eliminar. Então, é teoria crítica. E na segunda lacuna, o que o pensamento liberal norte-americano ele passa a veicular a expressão cultura de massa, que veio exaltar o que seria a democracia cultural promovida pelos meios de comunicação de massa, certo? Pelos meios de comunicação de massa. Então, onde não está meios de comunicação de massa, está teoria crítica, mas está modernas formas de informações massivas, você já pode retirar. Então, se a B, a C e a D estão incorretas, né? A teoria crítica aqui, ó, modernos meios de comunicação de massa e modernos meios de comunicação de massa vai ser o A ou a E. Então vamos ler o restante da questão, que fala o seguinte, ó, que passaram a facilitar o acesso às informações e expressões que antes eram privilégios de uma minoria. Um dos nomes mais importantes dessa tendência, Marshall McLuhan, foi o criador da expressão. Qual foi a expressão que o Marshall McLuhan criou? A expressão a mensagem está no ar ou a expressão a mensagem é o meio? Certo? Então o Marshall McLuhan ele criou a expressão a mensagem é o meio e não a mensagem está no ar. Portanto, você observa que a alternativa A ela está incorreta, porque a expressão mensagem está no ar não é do McLuhan. A alternativa B está incorreta porque é teoria crítica e não teoria formal. A alternativa C está incorreta porque não é modernas formas de informação massiva, mas sim modernos meios de comunicação de massa. A D está incorreta porque ela fala também em teoria formal. Então, o que sobra é a letra E. Teoria crítica, modernos meios de comunicação de massa e a mensagem é o meio. Como que ficaria a construção aqui do enunciado? Seria, ó, na contramão da teoria crítica da escola de Frankfurt, o pensamento liberal norte-americano passou a veicular a expressão cultura de massa, que veio exaltar o que seria a democracia cultural promovida pelos modernos meios de comunicação de massa, que passaram a facilitar o acesso a informações e expressões que antes eram privilégios de uma minoria. Um dos nomes mais importantes dessa tendência, Marshall McLuhan, foi o criador da expressão a mensagem é o meio, assinale a alternativa que preenche. Então, portanto, na questão 42, a alternativa correta é a letra E. Vamos pintar aqui. A alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 43. A questão 43 também vai ser mais ou menos na linha da anterior. O que você faz? Você vai vendo o que encaixa aqui, ó. A questão 43 vai dizer, ó, cultura erudita e cultura popular são expressões. São expressões do quê? São expressões idealistas ou expressões ideológicas? São expressões ideológicas. Quando você fala em expressões que são colocadas ali, todas as expressões elas são ideológicas.
porque ela reflete a ideologia de quem as criou, não só a expressão cultura erudita e cultura popular, todas as expressões que tem na nossa sociedade para definir grupos, para definir pessoas, para definir nacionalidades, elas são carregadas de ideologias, as ideologias estão presentes aí. Então, elas não são idealistas, elas são ideológicas, tá? Então, já elimine a alternativa A por conta disso, tá bom? Expressões ideológicas que denunciam uma complexa dicotomia, muito mais que explicativas das realidades a que se refere, são expressões que precisam ser explicadas. Esse é um dos traços fundamentais do que? Do idealismo ou da ideologia? É um traço da ideologia, não é um traço do idealismo. Então você também vai eliminar a alternativa B, tá bom? Esse é um dos traços fundamentais da ideologia. Tomar as ideias como interdependentes ou como independentes. Então, tome cuidado com essa alternativa. Por quê? As ideologias, muitas dessas ideologias, elas tornam as ideias independentes da realidade histórica. Então, vamos lá. Quando você fala de algumas ideologias que estão presentes e expressões, elas dão a entender que elas são desconectadas da realidade histórica, mas na verdade elas estão conectadas na realidade histórica, mas quem falou, né, dá a entender de que elas estão descoladas. Então esse é um dos traços fundamentais da ideologia, tornar as ideias independentes da realidade histórica cultural, certo? Da realidade histórica e social, de modo a fazer que tais ideias expliquem essa realidade, quando na verdade é essa realidade que torna compreensíveis as ideias. Então, vamos lá, quando você fala, por exemplo, né, você utiliza a expressão bandido bom é bandido morto, né, você fala, mas ela está desconectada da realidade histórica, as pessoas falam por falarem, mas na verdade a realidade brasileira é que explica as pessoas falarem essa expressão bandido bom e bandido morto, entendeu? Então vocês estão entendendo que todas as expressões elas são ideológicas, elas expressam uma ideologias, certo? E elas dão a entender de que elas são independentes da realidade histórica e cultural. Qual é a alternativa que tem ideológicas, ideologias e independentes? É a alternativa D. Sendo assim, na questão 43, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 44. A questão 44 ela é longa no enunciado, mas ela não é difícil, ela tem um macete que eu vou ensinar para vocês. Ela vai trazer aqui, ó, nessa primeira parte, um poema do Carlos Drummond de Andrade, extraído Eu Sou Etiqueta. Vamos ler um pouquinho. Ó. Hoje sou costurado, sou tecido, sou gravado de forma universal. Saio da estampa, não de casa, da vitrina me tiram, recoloco objeto pulsante, mas objeto que se oferece como signo de outros objetos estáticos tarifados. Por me ostentar assim, tão orgulhoso de ser, não sou eu, mas artigo industrial. Peço que meu nome retifiquem, já não me convém o título de homem. Meu nome novo é coisa, eu sou a coisa, coisamente. Beleza, extraído do Eu Etiqueta de Carlos Drummond de Andrade, o verso na questão retrata o contraditório processo próprio do mundo capitalista, que ao humanizar o mundo das mercadorias, termina por coisificar as relações humanas. Aí vem do Marx, mas ele está falando o seguinte, um conceito sociológico do teórico marxista húngaro Gregory Lukács, divulgado no seu livro História da Consciência de Classe. Vamos lá, qual é o conceito sociológico construído por Gregory Lukács no livro História da Consciência de Classe? É o conceito de reificação. Então, você tem um macete para você saber, por exemplo, a alternativa A está falando em feitiçização, que é algo parecido ao do reificação do Lukács, mas o feitiçização é o do Karl Marx, não é do Gregor Lukács. Então você tem, quando vez que fala de um conceito de um determinado autor, você tem que ver se esse conceito pertence de fato a esse autor, certo? Ou se ele tem um sentido parecido num outro autor. Por exemplo, feitiçização é do Karl Marx, não é do Gregor Lukács. Desidentidade não é do Gregor Lukács.
Mercantilização também não faz sentido para o pensamento do Gregory Lukács, por mais que ele fala desse processo de mercadorização, de humanizar a mercadoria, também não é estranhamento, que é muito mais ligado à antropologia. Sendo assim, na questão 44, a alternativa correta é a letra B, reificação, um conceito de Gregory Lukács, sociólogo húngaro, teórico da sociologia húngaro marxista. Certo? Portanto, a questão 44, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 45. Questão 45, o candidato tem que tomar muito cuidado, porque a questão está pedindo, o comando, no caso, o enunciado da questão, ele está pedindo a alternativa incorreta, tá bom? Eu vejo muitos alunos caindo como patinhos nessa desatenção. Mas vamos ler o enunciado primeiro. É muito importante você ler o enunciado muito bem, você ter um contato, uma calma na hora de ler o enunciado. 45. Pertence a uma mesma etnia grupos biológicos de indivíduos que compartilham uma história comum feita de traços linguísticos e culturais. Beleza. Com base nessa afirmação, aponte a alternativa incorreta. O Brasil é famoso pela diversidade étnica e por uma história de democracia racial cuja interação social ocorreu sem conflitos. Vamos lá. Por mais que o Brasil ele seja realmente famoso e conhecido por sua diversidade étnica, essa diversidade étnica ela não se expressou por meio de uma história pacífica e sem conflitos. Então, aqui está deixando essa alternativa incorreta. Portanto, essa que é a alternativa que nós devemos assinalar. Mas lembra que eu ensinei para vocês em vários vídeos que eu falei, eu falo também isso em sala de aula incessantemente e vou falar sempre, né? É importante você ler todas as alternativas e descartá-la. Por exemplo, essa que é a correta, sim, que é a incorreta que nós temos que assinalar, mas nem por isso nós devemos deixar de vir aqui em cima e verificar as outras. Vamos ver a alternativa B. A alternativa B vai dizer que a mobilização da parcela de grupos étnicos de índios e negros reivindicando igualdade de oportunidades serve como exemplo de demanda da etnicidade no Brasil. Está correta essa alternativa, portanto, nós vamos descartá-la. De fato, a mobilização de grupos étnicos minoritários, como os negros, como os indígenas, reivindicando igualdade de oportunidades, ela serve sim como exemplo de uma demanda para a etnicidade brasileira. Portanto, a alternativa B nós não devemos assinalar, porque ela está correta. E a alternativa C vai dizer, ainda hoje é possível encontrar, em especial na região amazônica, dezenas de grupos ou povos indígenas isolados e ainda não contactados, ou eu colocaria pouco contactados. De fato, você tem uma região muito vasta, que é a região da selva amazônica, que compreende não apenas o Brasil, compreende também a Colômbia, Venezuela, partes do Peru, partes da Bolívia também, ou seja, é um território extremamente vasto, do Peru, Bolívia, Venezuela, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana Inglesa, Suriname, ou seja, é uma vasta região. E realmente você tem ali povos indígenas que vivem isolados, que são pouco contactados e que não reconhecem as diferenças entre estados nacionais que foram criadas pelo colonizador. As divisões políticos administrativas existentes ali foi criada pelo colonizador, ela não foi criada pelo indígena que ali vive há séculos, certo? Portanto, essa alternativa está correta, nós não devemos marcá-la. E a alternativa D vai dizer: o processo cultural brasileiro, feito como todo processo social de perdas e ganhos, é resultado de contribuições e lutas de diferentes povos e etnias, indígenas, africanos, europeus, asiáticos, entre outros. Correto. O processo de formação cultural brasileiro, o processo de formação da cultura brasileira, da etnicidade brasileira, do perfil biológico do brasileiro, obedeceu a um processo de contribuição de inúmeros povos. Inclusive, se você ler o livro do Gilberto Freire, isso é básico, né? O Casagrande Senzala, você vai observar as 3 raças fundadoras da civilização, da dita civilização brasileira, que são os indígenas, os africanos e os europeus. Portanto, a alternativa D está correta e nós não devemos assinalá-la. E a alternativa E vai trazer uma parte da Constituição do Brasil,
o seu artigo 231, que vai dizer que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Está correto de acordo com o caput do artigo 231 da Constituição do Brasil de 1988. Está correta essa alternativa, portanto, nós não devemos assinalá-la. Sendo assim, na questão 45, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 46, também a última questão do nosso vídeo de hoje, que ela vai dizer o seguinte: a estruturação social e cultural da sociedade brasileira, além das contradições e contribuições étnicas e raciais, resulta de relações que envolvem questões de gênero e de classe. Com base nessa afirmação, aponte a alternativa incorreta. Mais uma vez, o avaliador querendo confundir os desavisados. Ele está pedindo para você indicar apontar qual é a alternativa incorreta. Vamos ler a alternativa A. A alternativa A vai dizer o seguinte: a atuação dos brancos colonizadores teve como principal objetivo o domínio e a exploração de culturas diferentes das suas. Correto? O branco colonizador, o europeu que colonizou a América, ele tinha como um de seus principais objetivos, ele está falando principal objetivo dentre os muitos objetivos que eles diziam como principais, é que o domínio e a exploração de culturas diferentes das suas. As culturas diferentes da europeia, elas foram subjugadas, elas foram dominadas pela religião, pela economia, pela força, pela guerra microbiológica que o europeu introduziu aqui, certo? Portanto, a alternativa A está correta, então nós não devemos assinalá-la. A alternativa B vai dizer: a atitude do conquistador europeu era de quem se sentia naturalmente superior perante outros povos que eram encarados como bárbaros. Correto? A atitude do conquistador europeu era de uma clara superioridade frente ao indígena, frente ao negro, frente aos demais povos que não europeus que eram encarados como bárbaros. Portanto, a alternativa B está correta, sendo assim nós não devemos assinalá-la. E a alternativa C vai dizer: a atitude etnocêntrica dos conquistadores europeus pode ser ilustrada pela obra de catequese dos jesuítas, que traçou para si a tarefa de libertar os nativos da selvageria. Correto? Era uma atitude extremamente etnocêntrica. Os conquistadores europeus, eles introduziram a catequese como uma forma de salvar os silvícolas da selvageria, ou seja, eles achavam e acreditavam que o indígena estava no estado de natureza que ele precisava ser salvo pela fé cristã. Então, essa não deixava de ser uma atitude etnocêntrica. A alternativa está correta, a alternativa C, portanto, nós não devemos assinalá-la. A alternativa D vai dizer: por meio de seus colégios, os jesuítas se dedicaram a ilustrar os filhos homens dos colonos, contrapondo ao mundo indígena e depois africano, a masculina branca de tradição europeia. Correto, os indígenas, eles chegaram aqui, catequizaram os índios, de fato, mas eles se dedicaram principalmente a ilustrar os filhos homens dos colonos. Então, quem é que tinha acesso à educação mais avançada? Eram os filhos homens dos colonos. As mulheres estavam excluídas, os indígenas recebiam basicamente o batismo, né, e os outros sacramentos para poderem se salvá-los, ou seja, uma forma de você manter o domínio da tradição masculina branca europeia. A alternativa D está correta, sendo assim, nós não devemos assinalá-la. E a alternativa E vai dizer o seguinte: o processo civilizatório colonizador também foi povoado de ideias e ideais ilustrados, sustentados por experiências concretas de exaltação do mundo selvagem. Essa alternativa está incorreta, porque esse processo de colonização, ele não exaltava o mundo selvagem. Ocorreu depois que, após o processo de independência no Brasil, houve correntes literárias que começaram a exaltar o bom selvagem, exaltar o indígena, mas isso no romantismo, já no século XIX, com o Brasil independente. E aqui ele está falando de processo civilizatório colonizador, que foi povoado de ideais ilustrados, sustentados por experiências concretas de exaltação do mundo selvagem. Essa alternativa está incorreta, sendo assim, nós devemos assinalá-la. Na questão 46, a alternativa ao qual nós devemos assinalar no gabarito é a alternativa E. Certo? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Seguimos aqui com os nossos estudos.